Olá pessoal, meu nome é Eduardo Florense, sou médico veterinário e hoje estamos aqui dando continuidade à sequência de vídeos falando do assunto manejo sanitário em rebanhos de bovinos de corte. Então, falando desse assunto que é o manejo sanitário de rebanhos bovinos, muitas vezes ele é tratado no campo por muitos produtores e muitos técnicos apenas como uma obrigatoriedade, né? Nós temos algumas vacinas obrigatórias, mas nós vamos ver que é um pouquinho além disso. Então eu convido a todos para a gente entrar nesse tema e perceber que o manejo sanitário ele é sim uma ferramenta de gestão dentro de um sistema de produção. Atualmente, cada vez mais, os nossos sistemas de produção são cada vez mais intensivos. Então isso faz com que a contaminação, a possibilidade de contaminação aumente. Então nós temos que ter cada vez mais também um planejamento, uma programação para que possamos desenvolver um bom manejo sanitário. O que consiste esse manejo sanitário? Basicamente, nós temos que contemplar 3 objetivos maiores. O primeiro deles é a saúde dos animais, né? Os animais são utilizados dentro dos nossos sistemas de produção e precisam então ter dignidade de vida, qualidade de vida e a gente propiciar a eles saúde. Então esse é um dos primeiros objetivos. Mas a gente precisa saber também que o manejo sanitário ele também contempla a saúde humana. Muitas das doenças comuns nos rebanhos são também zoonoses. E precisamos lembrar que nós estamos o tempo todo produzindo alimentos, seja carne, seja leite. Então o manejo sanitário ele nos dá a chance de ter alimentos de melhor qualidade. E o que é bastante importante aqui para nós é a gente saber que o manejo sanitário como ferramenta de gestão ele pode reduzir, minimizar perdas e também potencializar ganhos, né? A partir do momento que os animais têm um desempenho melhor, um ganho de peso melhor e a gente consegue então ter mais resultados e isso reflete diretamente no resultado econômico do rebanho. Então quando falamos em saúde animal, um aspecto bastante importante é o que vem antes do próprio manejo sanitário. Nós temos que disponibilizar esses animais água e alimentos em quantidade suficiente, bem dispostos nas pastagens, coxos de boas dimensões. Isso nos remete também a uma boa infraestrutura, né? As instalações, principalmente quando nós falamos de animais que estão confinados. Então a gente precisa ter boas instalações que sejam confortáveis aos animais. Essas instalações elas devem promover uma boa ambiência, um ambiente favorável, né? Um clima, uma temperatura, uma condição favorável de desenvolvimento desses animais. Outras práticas importantes são práticas de higiene e limpeza. Então, principalmente quando falamos de animais mais estabulados, um bom manejo de esterco, uma boa limpeza das instalações, desinfecção, isso também traz saúde aos animais. E o que é bastante importante é a gente ter a noção de que é necessário práticas vacinais e também de aplicação de alguns medicamentos que são necessários, como por exemplo a vermifugação. Então dentro do calendário vacinal a gente precisa estabelecer um calendário. Toda a propriedade, desde que receba assistência de um profissional, de um médico veterinário, ele deve então estabelecer o seu calendário sanitário. Esse calendário sanitário ele deve ser proposto pelo médico veterinário, mas ele deve ser feito, né, pelos produtores, os gestores da propriedade e também pelos trabalhadores. Porque um calendário sanitário ele precisa estar adaptado às condições daquela propriedade. Então alguns aspectos são importantes, a gente observar qual é a finalidade dessa propriedade, né? Que animais que vão transitar ali dentro daquela propriedade, né? Se é uma fazenda de cria, o manejo sanitário é né? Mas se nós estamos falando de uma fazenda de recria e engorda, o manejo sanitário é outro. A fazenda de gado de leite também tem seu manejo sanitário próprio. Então, ou seja, o calendário sanitário ele deve ser montado de acordo com a supervisão de um médico veterinário, mas especificamente para aquela propriedade, né? Alguns aspectos são importantes. Qual a atividade que é feita ali? Qual o fluxo de animais? Um conceito que a gente utiliza é a fazenda fechada ou a fazenda aberta. O que significa isso? Fazenda fechada é aquela fazenda, por exemplo, de cria. Dificilmente compra animais, quando são comprados alguns animais, são animais reprodutores, alguns touros, que já vêm com seus exames e com a sua saúde garantida. Então é uma propriedade fechada, ou seja, só circulam animais que são nascidos ali dentro daquela propriedade ou eventualmente adquiridos alguns reprodutores ou matrizes.
Mas existem as fazendas abertas, são aquelas que mexem com compra e venda de gado. Então o fluxo de animais é muito grande e muitas vezes sem uma origem prévia da questão sanitária. Não se sabe o que foi feito anteriormente, se esses animais foram vacinados corretamente, se esses animais receberam uma vermifugação correta. Então o risco de doenças nessas fazendas abertas é muito maior. Por isso que o calendário sanitário tem que ser montado de acordo com cada atividade, de acordo com cada infraestrutura e de acordo também com a capacidade das pessoas que estão ali executando aquele trabalho. Então nós vamos ver aqui um exemplo de um calendário sanitário que foi feito para uma fazenda de cria, um calendário bastante simples, mas para entender o conceito de montagem desse calendário. E a partir daí o produtor, com o técnico e os seus trabalhadores, vão incrementando esse calendário às necessidades que vêm surgir. Novas doenças que surjam na região, às vezes eliminar alguma vacina que já não é mais necessária. Então a gente vem mostrar aqui rapidamente como que a gente pode confeccionar esse calendário e lembrando sempre que esse calendário deve ser refeito anualmente, ajustado para a necessidade da fazenda anualmente, de acordo com o que ocorra ali naquela fazenda dentro daquele ano produtivo. Bom, conforme falamos anteriormente, então esse aqui é um exemplo de um calendário sanitário montado por uma fazenda de cria e com poucas vacinas, poucas atividades. É um calendário bastante simples para a gente trabalhar um pouco do conceito do que nós estamos falando. Nós temos aqui os meses do ano e as atividades que serão feitas. Então, quando eu disse que muitas vezes na cabeça do produtor ou na cabeça de alguns produtores, na cabeça de alguns técnicos, está a vacina que é obrigatória. A obrigatoriedade vacinal nós temos apenas a aftosa e a brucelose. Então essas fazem parte do calendário do INDEA e são bem estabelecidos e têm as suas datas ou prazos para serem feitos. Então a aftosa, atualmente nós estamos vacinando em maio todos os animais jovens abaixo de 24 meses e em novembro todos os animais do rebanho. Automaticamente os animais que foram vacinados aqui recebem um reforço aqui. E os animais que receberam a primeira dose aqui recebem um reforço aqui no outro ano. Então esse já é um princípio de o que é um calendário sanitário. A brucelose ela não tem meses para serem feitas, ela tem duas etapas de vacinação. Então a primeira etapa que corresponde ao primeiro semestre e a segunda etapa que corresponde ao segundo semestre. Os animais jovens, fêmeas, que estiverem entre 3 e 8 meses, eles vão receber a sua vacinação única na vida, ou na primeira etapa ou na segunda etapa, de acordo com o seu nascimento durante o ano. Lembrando que o produtor precisa comunicar essas vacinas junto ao INDEA. Então essas são as vacinas obrigatórias. Algumas outras vacinas, a gente não tem obrigatoriedade, mas a gente já começa então a ver a necessidade de fazer essas vacinas. Uma vacina que é bastante importante aqui na região são as clostridioses, o pessoal chama normalmente de carbúnculo. Então, eu dispus aqui nesse calendário, pensado numa fazenda de cria, o que eu coloquei aqui? Nos meses de março, abril e maio, nós vamos fazer uma vacinação das vacas e a revacinação dos jovens, que já foram vacinados no ano anterior. Por que eu coloquei as vacas aqui? Porque essa fazenda trabalha com uma estação de monta, e nessa época aqui, as vacas estão no último terço de gestação. Então elas vão estar recebendo uma dose de vacina de carbúnculo ou clostridiose, automaticamente repassando isso através da placenta e do leite, principalmente do leite, para os seus bezerros. E isso então é chamado de imunidade passiva, ou seja, ela está transmitindo aquela imunidade para os seus bezerros. Isso já reflete que esse bezerro nascido, quando ele recebeu uma primeira dose dele aqui, na verdade ele já recebeu uma vacina via mãe, via leite. Então ele está recebendo já um reforço. A vacina de clostridiose a gente vai fazer de acordo com o histórico daquela propriedade. Se a propriedade está numa região onde é muito alta a incidência de carbúnculo na região ou mesmo na propriedade, a gente aumenta o número de reforços. Então eu posso pegar aqui um outro mês do ano e colocar mais uma aplicação. Por quê? Porque a vacinação ela é feita não para cumprir uma obrigatoriedade, mas eu já estou então desenhando uma necessidade daquela propriedade. Porque cada perca que eu tiver aqui é uma doença que causa bastante mortalidade, então cada perda que eu tiver é rentabilidade a menos no bolso do produtor. Então eu preciso desenhar, vou fazer mais ou menos doses de acordo com a necessidade.
Lembrando que esse calendário está desenhado para uma propriedade de cria, né? Se eu estivesse trabalhando aqui com uma propriedade de recria e engorda, eu colocaria uma vacinação de clostridiose na chegada dos animais e alguns reforços durante aquele primeiro ano. E a partir daí, pelo menos uma revacinação anual. Então, nessa forma que nós colocamos aqui para um rebanho de cria, toda vaca recebe a sua dose anual e todos os animais jovens recebem pelo menos 2 doses no ano, no ciclo pecuário daquele ano. Uma outra doença que é bastante comum aqui na região e que ela aparece em diversos lugares, tem sido controlada pelo INDEA, é a raiva, que é transmitida pelos morcegos. Então eu coloquei aqui uma vacinação anual nos meses entre setembro e outubro. Tá? Então todos os animais devem receber pelo menos uma dose anual. É uma doença que muitas vezes não se dá muita importância, às vezes o produtor vai buscar a vacina quando a doença já aconteceu, tanto a raiva quanto a clostridiose, a doença já aconteceu, já teve perdas, aí o produtor busca a vacina para fazer no seu rebanho. Aí no outro ano não morre e ele deixa de fazer. Então quando a gente trabalha com um calendário sanitário, um calendário vacinal, a gente já sabe que é um compromisso. Durante aquele ano essas vacinas precisam ser feitas. E eu coloquei aqui a vermifugação de todo o rebanho, onde eu coloquei aqui os jovens, todos os animais jovens, nesses 2 meses aqui, no primeiro semestre, entre maio e junho. E todos os animais, ou seja, esses aqui vão estar recebendo um reforço aqui, nos meses de setembro e outubro. Por quê? Porque é bastante interessante trabalhar com entrada da seca e saída da seca. Nesses momentos, geralmente, os vermes no ambiente estão mais baixa a população e no intestino e estômago dos animais também mais baixa a população. Ou seja, eu sou mais efetivo no controle, na manutenção de uma população de vermes menor. Isso me dá um controle durante todo o ano. Então esse é um pequeno exemplo, um calendário. Eu poderia colocar aqui na sequência diversas outras ações, diversas outras vacinas, mas eu deixei ele bastante simples assim para a gente entender um conceito. Se a gente observar, isso aqui eu consigo fazer numa fazenda que tem um bom curral, que tem uma equipe capacitada. Eu consigo tirar essas vacinas dos meses de maio e novembro, porque o conceito mais habitual que a gente encontra, a vacina parece que só pode ser feita em maio, parece que só pode ser feita em novembro, porque está atrelada com a vacina obrigatória. Então se eu pegar uma fazenda mais simples, que tem menos estrutura e menos capacitação, eu posso fazer todas em maio e novembro. Praticamente eu atendo toda a necessidade. Mas eu tendo um bom curral, um bom acesso, fácil de trazer esse gado, o gado já está bem manso dentro da propriedade, bem custeado, bem trabalhado, eu consigo distribuir essas vacinas ao longo de mais meses, tá? Por isso que eu repito aquilo que eu falei no início. O calendário precisa ser construído junto com o gestor e com os trabalhadores, que eles é que sabem como que a gente pode dispor isso aqui, qual que é a facilidade ou não de trazer esse gado no curral. Uma coisa importante a gente lembrar é que curral, o gado só associa sofrimento. Então se eu tenho muita dificuldade de trazer o gado no curral, melhor trazer só em maio, melhor trazer só em novembro. Mas se eu tenho um gado mais custeado, mais bem trabalhado, eu posso distribuir isso ao longo dos meses dentro do ano. E um detalhe, hoje a pecuária moderna ela exige cada vez mais que a gente trabalhe com esses animais no curral. Não são só as vacinas. Às vezes eu preciso fazer uma brincagem, preciso fazer uma pesagem para conhecer o desenvolvimento desse rebanho. Então eu posso atrelar também essas vacinas a outras atividades. Já vou trazer o gado no curral para fazer uma pesagem, posso conciliar com uma vacina ou com uma vermifugação. Tá? Então o calendário vacinal, o calendário sanitário, ele é uma ferramenta de gestão dentro da propriedade. Ele deve ser feito em conjunto com os gestores, com os trabalhadores, para atender a necessidade dessa propriedade. Então, dando continuidade, pensando, por exemplo, em estabelecer nessa fazenda vacinas reprodutivas. As vacinas reprodutivas, eu considero que elas são importantes em fazendas que já têm minimamente um monitoramento de fertilidade, que tem um diagnóstico de gestação anual. Por quê? Porque elas são vacinas de investimento mais alto e elas dão retorno, mas elas precisam saber, estou fazendo porque quero melhorar minha fertilidade, então eu recomendo em fazendas que já tenham um certo monitoramento. Como que a gente faz as vacinas reprodutivas? Basicamente é leptospirose, IBR, BVD e algumas outras doenças caso sejam necessárias. Então geralmente a gente faz nos animais jovens fêmeas uma dose, às vezes reforço, dependendo da orientação do profissional que está acompanhando aquela propriedade, na fase juvenil.
no primeiro ano de vida, após a desmama, mais um reforço no segundo ano, enquanto novilha, e a partir da fase reprodutiva, um reforço anual. Então eu incremento aqui a minha vacina reprodutiva, eu posso colocar ela, por exemplo, em agosto, porque eu estou entrando numa pré-estação de monta, então aquelas fêmeas que estão entrando na reprodução já receberam aquela dose de vacina, e eu posso fazer um reforço anual das vacas, mas no início do ano, por exemplo, junto com a vacina de clostridiose. Por quê? Porque eu já estou investindo um recurso de uma vacina reprodutiva numa fêmea que já está prenha. Então ela já vai seguir vacinada para o seu parto. Então é assim que a gente trabalha com as vacinas reprodutivas. Lembrando, toda propriedade deve ter uma orientação de um profissional, que às vezes pode diferir um pouco do que a gente está falando aqui, mas o profissional lá está vendo o que é necessário para aquela fazenda. Um detalhe também importante são os confinamentos. Então o gado de confinamento ou de recria adiante, né, até um confinamento, esse gado é comprado, não se conhece o histórico vacinal daquele rebanho. Então é importante que esses animais recebam pelo menos Clostridium, raiva e uma boa vermifugação na sua entrada. Então já muda o calendário do que nós estamos falando aqui para o manejo de cria. A partir daí esses animais são revacinados até o abate para clostridiose, para raiva, uma vez ao ano. Então esses são alguns detalhes para se construir um calendário sanitário para as mais diversas atividades dentro da pecuária de corte. Bem, amigos, então estivemos dando aqui os primeiros conceitos de um manejo sanitário e fiquem atentos, nós dentro da sequência de vídeos que estamos gravando, os próximos assuntos, estaremos falando um pouco mais a respeito de vermifugação, controle de ectoparasitas e mais alguns aspectos relacionados ao manejo sanitário. Não percam o próximo vídeo em breve.